Hoje você vai entender muito mais sobre o exame toxicológico. Nós estamos num laboratório que tem uma das maiores tecnologias nesse assunto e eu estou com a doutora Ângela Pietro, que vai ensinar para você o passo a passo. É isso, doutora Ângela? Explicar detalhadamente como funciona o exame. Perfeito. Então aqui, essa sala que nós estamos, na verdade, é a primeira etapa do exame assim que ele chega para o nosso laboratório. É uma das etapas principais, porque é exatamente aqui que a gente faz toda a conferência da cadeia de custódia, que é um documento que tem todas as informações do motorista e a própria amostra do motorista. Então, assim que chega, a primeira coisa é, o envelope ele é verificado, ver se ele realmente está lacrado, se tem alguma coisa que pode comprometer aquela análise, ele é registrado, assim como a gente está vendo aqui. Na verdade, então, aqui, esse envelopinho vem bonitinho assim. Bem lacrado, assim, bonitinho, sem nem nada. Ele tem que estar exatamente assim, lacrado, e essa é a primeira etapa. Então, lá na etapa anterior, ele foi a um posto de coleta. Exatamente. Foi recolhido o fio do cabelo. Pode ser cabelo, pode ser pelo. Tá. Enfim, se não tiver cabelo, a gente tem outras prioridades de coleta também. Então, fez toda essa parte de coleta, isso é colocado dentro de um envelope, são sempre duas amostras, o envelope A e o envelope B, e o B é sempre usado como contraprova, que o motorista tem a opção de solicitar a análise do envelope B também. Tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão registrar isso pelo código de barra no nosso sistema, porque a ideia é colocar todas as informações aqui dentro do nosso sistema e verificar se tem algum problema nesse envelope. Então, se a amostra veio aberta, se tem alguma rasura nas informações que estão ali. Então, tudo é verificado nessa primeira etapa. Se tem algum problema, abre-se uma ocorrência e então a gente verifica o que realmente pode ter acontecido Pode solicitar uma nova coleta, pode entrar em contato com o motorista para ver o que pode ter acontecido com essas informações. E aí tem a etapa seguinte. Isso, daí aqui é feita toda essa parte, checou, colocou as informações nos sistemas e aqui a gente monta a primeira parte que é a amostra e o envelope com a amostra. Então aqui a gente tem toda a parte de tubos, que daqui já vai para o laboratório. E aí já vão lá para o laboratório para a gente ver. Isso. Bom, agora eu e a doutora Ângela já estamos devidamente preparadas para estar nessa etapa do laboratório, que principalmente a touca, né? Porque tem o cabelo, tem que ter essa preocupação. É um dos cuidados que a gente considera aqui na etapa analítica do preparo da amostra para análise, né? Então a gente realmente tem que estar devidamente paramentada para estar nessa área. Então a amostra saiu da etapa do cadastro e aí então ela entra para a etapa analítica, que é onde a gente vai preparar esse cabelo para fazer a análise. Então a gente entrega isso para o nosso analista. Aqui a gente tem toda a parte dos envelopes que já foram abertos e já foram confirmados. Então cada envelope tem uma identificação e a mesma identificação a gente tem no próprio tubo onde será colocada a amostra. Então isso é entregue para o nosso analista. E aí ele vai fazer toda a parte de abrir o envelope e fazer a pesagem e a medida do comprimento desse cabelo ou pelo. Tudo isso vai direto para o nosso sistema, então assim que ele termina toda a parte de pesagem, ele aperta um Enter na balança, isso já entra para o nosso sistema e fica registrado que aquela amostra, ele pesou tantos miligramas e também tem determinado comprimento. Isso é muito importante para a gente, principalmente por conta da janela que a gente está monitorando do uso da substância. Vamos explicar, o que é essa janela, né? Você consegue ver o quê? Essa janela, na verdade, ela monitora o uso crônico de determinadas substâncias. Então, o tamanho do pelo é diretamente, ou do cabelo, é diretamente proporcional ao tempo de uso daquela substância. Por isso que a gente fala a janela de monitoramento. Sim, e aí a partir daqui passamos por uma nova etapa que... Exatamente. Então, aqui ele está abrindo o envelope, aí ele vai fazer o quê? Ele vai pesar e medir o comprimento desse cabelo ou desse pelo, nessa reguinha que a gente tem aqui na bancada. E a partir daqui, depois que ele colocar no tubinho, isso vai para uma segunda etapa, que é a etapa de incubação. Esse critério dessa medida desse pelo do cabelo, é lá na coleta que se tem um padrão? Tem que tirar uma medida X, como funciona isso? Exatamente. Então, como a gente tem o comprimento diretamente proporcional ao uso, por lei, a gente tem uma janela de 90 dias que precisa ser monitorada. E aí a gente tem um padrão de crescimento relacionado ao uso. Então, para cabelo é 3 centímetros, que vai ser o equivalente a 90 dias, e para pelo 1 centímetro para ser equivalente a esses 90 dias. Ali ele está colocando exatamente o pelo, né? O pelo, no caso, aí é um pelo, ele está pesando, e aí ele vai colocar dentro daquele tubinho que estava identificado. Esse peso
ele tem que ser lá na coleta mais ou menos uma proporção que dê o peso ideal para vocês aqui. Geralmente a gente fala que para cabelo a gente considera mais ou menos uma grossura de uma caneta, tá? Mais ou menos essa quantidade já é suficiente para a gente trabalhar. E a partir de então, seguimos para a nova etapa. Para a próxima etapa, exatamente, que é a etapa da incubação. Então vamos ver como que é isso. Agora estamos na etapa da pulverização. E o que seria isso, doutora? Isso. Então a gente fez toda a parte de pesagem e de medir o comprimento do pelo, aí a gente vem então na etapa de pulverização, que significa eu vou moer aquele cabelo, abrir mais a superfície de contato para o meu solvente de extração ter uma maior eficiência nesse processo de tirar as substâncias do cabelo. Então nessa etapa aqui, o que acontece? Em cada tubinho que já está identificado, a nossa analista coloca 2 beads, são 2 bolinhas metálicas. E o que essas bolinhas vão fazer? Dentro desse equipamento que vai girar muito rápido, essas bolinhas elas vão triturar esse cabelo, praticamente elas vão moer, e é por isso que chama etapa de pulverização, que é como se a gente realmente transformasse isso num pó. E aí disso vamos seguir para outra fase. Vai para a próxima etapa de adição do solvente de extração. Então vamos ver como que é isso. Bom, então após a etapa de pulverização, as amostras são trazidas então para esse equipamento e aqui a gente faz qual etapa? A gente adiciona um líquido, que é um líquido que vai ajudar a extrair todas as substâncias desse cabelo que já foi pulverizado. Após a adição desse solvente, a gente então vai para a próxima etapa, que é uma etapa que a gente chama de incubação, que é deixar essas amostras por um determinado período a uma determinada temperatura. Chegamos à finalização do processo? Perfeito. Aqui é a etapa final de todo esse processo analítico. Então as amostras saem daquele período de incubação e vêm direto para esses equipamentos onde são feitas as análises. Então elas vêm nesses frasquinhos aqui, devidamente identificado, que é a mesma identificação lá do primeiro processo. Isso é colocado então dentro de um compartimento que é refrigerado, né? E aí então essa amostra ela vem para esse equipamento, que esse aqui é um cromatógrafo líquido acoplado a um espectrômetro de massas, que é o nosso detector, e é isso que torna o exame tão seletivo e sensível. E seguro. E seguro, perfeito. Né? Então aí, feita essa etapa, a gente vai avaliar os resultados. Gente, olha lá. Isso. Aquilo que é cocaína. Exatamente. Eita! Isso, então aqui realmente a etapa final é onde a gente consegue realmente verificar quais são as substâncias que estão presentes ou não dentro daquela amostra que nós fizemos a análise. Ah, mas o que é aquilo ali? Benzo, o quê? Aqui é um positivo de cocaína, então essa é uma amostra real. E para a cocaína, o positivo dela só é confirmado na presença de um metabólito. Ah, o que é isso? Benzoiloequigonina. Então, a benzoiloequigonina é o metabólito da cocaína. Então, após o consumo da coca, ela é metabolizada e nosso organismo gera benzoiloequigonina e isso também vai para o cabelo. E aí confirma? E aí confirma um positivo de cocaína, por exemplo. Porque quando não tem, quando não dá positivo... Esse daqui seria um negativo, por exemplo. Tá tudo bonitinho, Exatamente. branquinho, zerado. Exatamente isso. Tá, esse exame eu preciso fazer de quanto em quanto tempo? Esse exame ele é feito a cada renovação de carteira de motorista e também a gente tem toda a parte de contratação e demissão também por parte desses mesmos motoristas em empresas. É uma segurança para a empresa. Também. Sempre que ela vai contratar, ela pode pedir o exame. Ela pede o exame, é obrigatório. Ela pede. Toda contratação e toda demissão, esse motorista precisa fazer o exame. Ou seja, isso torna as estradas bem mais seguras. Bem mais seguras, sem dúvida nenhuma. Aqui finalizamos o processo, doutora? Perfeito. Aqui já finalizamos o processo, então toda amostra chega, ela é primeiramente triada. Depois dessa primeira etapa de triagem, só aquelas que são suspeitas é que então vão para uma confirmação. Se a amostra não é suspeita, logo nessa primeira etapa ela já é liberada automaticamente para o sistema. Se ela é suspeita, ela volta desde o início para o processo numa reextração e aí ela vai então para a confirmação. E aí a gente tem todo um exame seguro. E é isso aí que você consegue entender dessa forma a importância do exame toxicológico.